Posso fazer, Samuca? O Instituto Jurídico da fundada suspeita, ele tem relevo transcendental, especialmente no campo processual penal, ou instrumental penal, se preferir. Por quê? Por exemplo, dentre outros casos, qualquer pessoa, toda pessoa, para poder ser abordada por um agente estatal, autoridade ou não, contra ela tem de haver uma fundada suspeita e não uma suspeita fundada. Como eu tenho mencionado em diversos posts, livros, artigos, aulas. Por quê? Porque a suspeita fundada, ela tem um viés confirmatório. A fundada suspeita, ao contrário, ela tem base maior em prova licitamente coletada no mundo da vida. Por exemplo, dentre outros casos, carro parado numa sinaleira, no sinal vermelho. Ao lado dele encosta uma viatura policial, o motorista do carro avança o sinal vermelho e começa a se desfazer de objetos, arremessando-os para fora do carro, inclusive celular. Nesse caso, existe fundada suspeita para a abordagem policial. Detalhe: o artigo 243 trata do mandado de busca e apreensão. No artigo seguinte, no 244, é que se tem regulada a fundada suspeita. Diz esse artigo: a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então aqui, atentem para o que diz o preceito. Ele fala em fundada suspeita. Fundada suspeita é completamente diferente de suspeita fundada. E outro detalhe: o corpo de delito é o vestígio deixado pela infração penal. E esse instituto jurídico, ele tem preponderância e valia maior no campo processual penal, de maneira tal que o próprio artigo 304, quando ele trata da prisão em flagrante, ele o repete. Assim, por exemplo, diz o preceito: apresentado o preso à autoridade, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. E aqui vem a parte principal que eu mencionei antes, no parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão,
exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Então, lembrando, o instituto jurídico da fundada suspeita, ele tem cabimento e tem de ser interpretado, analisado e avaliado de maneira minuciosa em diversas etapas da persecução penal. Desde o início, desde o primeiro momento, ou seja, desde o ato inicial da abordagem da pessoa pelo agente estatal, autoridade ou não. E inclusive depois, em passo seguinte, quando, se for o caso, da lavratura do auto de prisão em flagrante. E lembrando o detalhe fundamental aqui, a prisão em flagrante, ela se desdobra em duas etapas, como eu mencionei. A primeira delas é a detenção ou captura, que pertence ao campo do direito administrativo. Coerção administrativa direta. Antigamente se a denominava de poder de polícia, conforme o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Depois, de acordo com o que eu li aqui, artigo 304, cabeça ou caput, tem-se a etapa da documentação. E nessa etapa, a autoridade policial, ela vai documentar os motivos de fato e de direito que levaram a pessoa a ser detida, e apenas ao final, se e quando lavrado o auto, é que a pessoa poderá ser considerada presa. Então, diversos institutos jurídicos de natureza processual penal numa única abordagem. E neles todos estão presentes as palavras fundada suspeita. Inicialmente no artigo 244 e depois, como foi lido, no artigo 304 e parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Penal.